Bem, eu me lembro que em certa ocasião, quando estávamos dando os nossos primeiros passos na tarefa de dialogação com os espíritos em trabalhos de desobsessão, por efeito de um dos casos que nós havíamos atendido, encerrado o trabalho e no momento em que nós nos despedíamos enquanto tarefeiros, me surgiu um questionamento, que era a respeito das perturbações que eram provocadas durante o momento em que nos encontramos no estado que costumamos chamar de sono. O companheiro que nos dirigia, no entanto, ao receber a nossa indagação, demonstrou procurar em seus arquivos de memória a melhor explicação a nos dar. Infelizmente, naquela ocasião, não o conseguindo, nos transmitiu uma informação bastante superficial que não nos satisfez a curiosidade. Tudo que Deus nos permite, no entanto, é extremamente útil e bom. Cabe a todos nós percebermos as oportunidades que se afiguram ao nosso redor em todos os momentos. E naquele momento, a oportunidade foi de, se eu não conseguir obter uma resposta através do questionamento de um companheiro, em tese mais experimentado que nós, e eu digo em tese porque cada um de nós tem experiências diferentes e a experiência de um não é melhor nem pior do que a minha, é apenas diferente. É que, em tais circunstâncias, aguçou-me a curiosidade de saber mais, prestar mais atenção no meu universo íntimo, só que agora noutro cenário, no momento do repouso do corpo. E foi a partir daí então que nós outros, que considerávamos que a mediunidade é algo particular, próprio de pessoas privilegiadas, e que nós não tínhamos nenhum componente que indicasse este elemento extrasensorial próprio da alma humana, percebemos assim a importância de se estudar os aspectos que regem o sono do corpo físico, momento em que o espírito se emancipa e tem múltiplas experiências boas, outras não tão boas, e que, portanto, o sono passa a ser, assim como os sonhos dele decorrente, um forte indicativo de como anda a vida humana. Meu nome é Sidney Cabral, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Escola da Vida Maior. Estamos aqui outra vez com as nossas aulas ou a nossa conversação amigável sobre obsessão e desobsessão, com uma ênfase particular para a dialogação com os espíritos. Como nós dissemos, o sono não aliena o espírito da necessidade de relacionamentos, e ele é um poderoso indicativo que nos mostra as causas dos desequilíbrios humanos em quaisquer um dos campos, mental, emocional e ou físico. É provável que nas aulas anteriores tenhamos mencionado alguma coisa a respeito disso. E isso porque é muito importante que entendamos o Espiritismo como uma doutrina e não como uma religião apenas. É uma doutrina de caráter científico, filosófico e religioso, o que impõe a necessidade de entendê-lo em sua característica principal, a racionalidade. É triste saber que algumas pessoas, graças a Deus, um número bastante reduzido, aporta na casa espírita, apresentando uma problemática que lhes impõe a submissão à nossa terapêutica, e este número reduzido de pessoas acaba saindo ou se afastando do tratamento sem terem o devido esclarecimento das causas da sua problemática. Com a obsessão, acontece a mesma coisa. E a responsabilidade sobre isso nunca é do consulente apenas, mas também do espiritista, que se acostumou a prestar atendimento com base nas práticas que lhe foram ensinadas, sem se preocupar em pesquisar ou buscar o entendimento das causas que estruturaram um processo de aflição humana. Esta é uma regra pétrea no mundo espiritista. E todo efeito inteligente é decorrente de uma causa inteligente. E é justamente esta causa que nós deveremos ir à busca. Receber o consulente, portanto, em sua casa espírita e conduzi-lo dentro de uma trajetória ou um processo de terapêutica pré-estabelecido ou padronizado é sempre útil à maneira de disciplina de trabalhos. Contudo, não podemos esquecer esta característica premente da doutrina espírita,
que é a racionalidade, decorrente da própria origem do espiritismo, que foi baseado em pesquisas sérias. E onde entra, portanto, Sidney, a questão do sonho, do sono que você falou? É bem simples. Leiamos com atenção, melhor, estudemos com atenção as questões do Livro dos Espíritos, do número 400 até o número 412, e perceberemos que aquilo que chamamos de sonho estão relacionados com a forma que pensamos, a forma que sentimos, com os aspectos da vida durante a vigília, com os contatos naturais que buscamos quando emancipados, com companheiros que jazem no outro plano, que foram amigos, mas às vezes inimigos ou desafetos de nós outros, e que se nós não os procuramos, eles acabam nos procurando. Alguns relatos, portanto, poderão ser ouvidos no momento do acolhimento fraterno do tipo: eu não consigo dormir, quando eu me deito para dormir, alguém vem e puxa o meu lençol, ou puxa o meu pé, ou me empurra, me derruba da cama, eu sinto medo, sinto que alguém me vigia, e depois de muito tempo, quando pego no sono, os meus sonhos são os piores pesadelos. Se essas informações forem aproveitadas pelo tarefeiro que faz o acolhimento fraterno, ele as anotará e fará alguns questionamentos úteis para o processo de despertamento do consulente, do tipo: como anda a sua vida íntima, no plano das relações, no trabalho, na família, quando você se encontra sozinho, o que você pensa, o que você sente, consegue se relacionar bem com as pessoas, tem raiva, rancor, mágoa, ódio. No momento do recolhimento para o sono, você faz o preparo devido. No que consiste o seu preparo? Você faz apenas uma prece? Você pede para ter um bom sono, para ter bons sonhos, para receber as corrigendas sempre necessárias do seu anjo guardião sobre aquilo que você está fazendo de útil ou sobre aquilo que você está fazendo de inadequado para o seu propósito de felicidade? Você faz leituras edificantes, é paciente, é tolerante, consegue perdoar, antes de tudo a si mesmo e perdoar a outrem? Quando você faz estas perguntas, o volume de informações que antes era restrito a eu não consigo dormir, alguém puxa o meu pé, puxa a minha coberta, eu tenho pesadelos, amplia-se sobremodo em um leque de possibilidades que deverão ser sempre registradas. A grande preocupação da maioria dos tarefeiros em atendimento fraterno é sempre dar uma resposta que satisfaça o consulente. Às vezes, por falta de estudo ou de prática, em câmaras de desobsessão, o tarefeiro se limita a dizer: fique tranquilo, nós lhe encaminharemos para um processo de terapêutica espírita e certamente tudo isso vai passar. Tenha fé, faça o evangelho no lar, faça as suas orações. Estas orientações, sempre de cunho generalistas, elas são úteis e deverão ser sempre empregadas. Todavia, existe uma segunda etapa importante de que, embora eu tenha ofertado informações e levado o consulente à submissão da terapêutica espírita, eu não devo crer que a mesma pílula sirva para toda a enfermidade. No primeiro momento, sim, teremos que observar, numa próxima conversa, se aquilo que foi ofertado foi atendido pelo consulente, e se foi atendido, quais foram os resultados obtidos a partir das boas práticas a ele ensinadas. Houve melhora? A melhora foi parcial ou foi total? Em sendo parcial, o que melhorou e o que ainda falta melhorar? E aí eu terei um segundo leque de informações que deverão ser coletadas e registradas. E a cada nova etapa de conversação amigável, outras informações úteis nos servirão para a análise dos dados coletados, para que tenhamos um diagnóstico sobre a evolução daquele caso. Isto é tão importante quanto a magnetização ordinária, porque serão sempre estas informações que nos darão o exato discernimento, como nós dissemos,
da causa que está gerando aquele efeito ou a problemática perturbativa. Nós lembramos que lá em A Revista Espírita, mais ou menos lá nas edições de 1862 a 1864, salvo engano, existe o relato do caso da comunidade de Morzine, que segundo a nossa leitura entendemos que se situasse no território da Suíça, porém sob a administração da França, e que a comunidade inteira estava submetida a um processo de possessão. Resumidamente, Kardec nos relata que para lá foi um médico, que se não me engano de nome Constantine, que por ser cético nos fenômenos espirituais, procurou a causa nas circunstâncias materiais e relatou, de forma às vezes inverídica, que as condições sociais e de saúde e ou insalubridade do meio é que provocavam nas mulheres a histeria. Mas essa histeria se estendia também aos homens, e aí a sua tese ficou sem resposta. Comumente se percebeu que o fenômeno começou a acometer as crianças, as meninas, passando para as mulheres, depois para os adultos e até mulheres maduras. Em sua visita à localidade, Kardec percebeu que não haviam aspectos de insalubridade, que as pessoas não eram raquíticas e sim tinham uma certa saúde física. Percebeu que as habitações não eram choças, mas bem construídas, e diferente de outras localidades, eles até estavam num plano geográfico privilegiado, mais alto, o que não trazia a problemática da umidade. Kardec relatou que algumas pessoas foram por ele tratadas através do magnetismo e que foram os únicos resultados conquistados de ordem positiva. Passado um tempo, também para lá foi um sacerdote que se propôs a curar a comunidade através da crisma. Relata esta matéria em A Revista Espírita que enquanto o sacerdote se aproximava da comunidade, houve um rompante daquele surto e as pessoas gritavam de forma animalizada, se debatiam, e que o sacerdote, propondo-se a ficar apenas 4 horas no local, acabou saindo exaurido após 7 horas de trabalho incessante, não conseguindo impor as suas mãos sobre a cabeça de sequer 3 pessoas, e admitiu que não estava suficientemente preparado para aquela tarefa, ao menos naquele momento. No outro momento, vários cientistas na área dos nosocômios ou dos manicômios se dispuseram a se deslocar à comunidade para auxílio. Algumas mulheres foram retiradas e levadas para hospitais sem grandes melhoras aparentes, mas quando foram restituídas, o pouco que se conseguiu de evolução positiva quedou por terra e a situação continuou sendo a mesma. Desta forma, temos que é sempre necessário entender-se a causa para que, uma vez conhecida, possamos trabalhar na mitigação da aflição humana. E nós vimos isso em Obsessão várias vezes, temos vários relatos. Desde a antiguidade, como já o dissemos, os antigos processos de exorcismo não funcionavam. Relatamos também em uma das nossas aulas desta playlist Obsessão e Desobsessão, a matéria Um Caso de Possessão, Senhorita Júlia, sobre o espírito Fredegunda ou Fredegund, que foi submetido ao processo de magnetização por um hábil e forte magnetizador, um jovem magnetizador, cuja ação foi recebida por Fredegund com certo escárnio, porque ele disse que aquilo, antes de demovê-la do seu intento, estaria a lhe fazer muito bem. E a magnetização, nós lembramos que a época de Kardec era uma prática usual para as mulheres histéricas, também chamadas loucas, que na realidade eram espíritos desequilibrados, que apresentavam a mediunidade sem o conhecimento de o que se passava com elas e, portanto, viam todo o seu organismo fora das possibilidades de controle.
Lá em 1863, mais ou menos, Kardec já asseverou que o dia que a humanidade ou a ciência crer na influência dos espíritos sobre o plano material, tal qual passaram a crer no universo microbiano, a solução para muitas enfermidades se tornará uma grande possibilidade. É isto que o espiritista tem que compreender. A padronização dos trabalhos é sempre útil e necessária, mas para aqueles casos cujo tempo demonstrou que a padronização por si não foi suficiente para a solução, não venhamos com aquela velha retórica. Ah, o consulente não faz a parte dele. Ah, é karma. Porque falas deste tipo são sempre levianas, não ajudam e nos colocam num pedestal o qual nós não merecemos. Tenhamos o interesse em entender a causa sempre. No nosso exemplo, portanto, alguém puxa minha coberta, puxa o meu pé, me derruba da cama, eu não consigo pegar no sono e quando eu pego no sono, o meu sono é sempre agitado por pesadelos. Racionalmente, o que nos compete a fazer? Nestas circunstâncias, está claro que existe um componente obsessivo e que nós não precisaremos de muitos relatos para já fazer o encaminhamento daquele consulente aos trabalhos de desobsessão. Um grande equívoco, pelo menos nós interpretamos como equívoco, perdoem-nos, portanto, se a nossa visão estiver errada também, mas nos trabalhos de desobsessão, esquecermos de como Kardec realizava esta tarefa, por meio da evocação. Estudamos o livro dos médiuns e nos esquecemos do seu subtítulo, que é o Guia dos Evocadores, e deixamos que o trabalho de desobsessão corra naturalmente com a manifestação espontânea dos espíritos que queiram falar ou dos espíritos que sejam trazidos pelas equipes do plano maior para se manifestarem. Entendamos que o espírito é sempre um ser inteligente, assim como nós somos. Não é uma criatura sobrenatural. Portanto, diferente de épocas passadas, em que ele mesmo, sem o devido conhecimento, atacava as suas vítimas encarnadas, perturbando-lhes o organismo físico de forma ostensiva, raivosa, feito um animal feroz, querendo ceifar-lhe as resistências físicas a qualquer preço, hoje as coisas já não acontecem mais assim, porque o espírito de hoje é muito mais inteligente que o espírito do passado, e ele não quer vergastar e nem ceifar a vida do obsediado. Ele sabe que ele pode tirar muito maior proveito do obsediado se trabalhar apenas as suas imperfeições, estimulando-o para os prazeres de ordem física, a vaidade, o orgulho, a vida sensual e tudo o mais. Ele consegue obter exatamente o que ele precisa. Tem o obsediado sob as rédeas, absorve-lhe princípios vitalizantes para os seus intentos de qualquer ordem, aos poucos, sem vergastá-lo, porque ele sabe que pode se beneficiar até o último minuto de vida física. Alguns desses obsediados nem sabem que o são. São pessoas de poder, são políticos, são pessoas influentes, que acham que apenas são vaidosos, que apenas são orgulhosos, mas porque não investem no desenvolvimento de qualquer princípio moralizante, são verdadeiros subjugados sem o perceber. Olá, uma pequena pausa só para te lembrar de que todas as literaturas que nós referenciamos em nossos vídeos poderão ser encontradas no link que deixaremos logo abaixo no primeiro comentário fixado. Assim também as obras de nossa autoria em diversos formatos, livros impressos, livros digitais, que poderão ser adquiridos diretamente na editora ou nos marketplaces como Amazon e Eduz. Da mesma forma, vocês poderão encontrar todos os nossos cursos 100% online, incluindo o mini curso de desenvolvimento psicodinâmico 100% gratuito. Transmitidos os nossos recados, vamos continuar com o nosso vídeo. Sidney, você falou tudo isso e aí me perdi. Onde entra o sono físico nestas circunstâncias? Lembrando que da questão 400 até 412 temos grandes ensinamentos a este respeito e entendemos, portanto, que o sono físico, em permitindo uma maior liberdade para o espírito, faz com que ele se manifeste como verdadeiramente é, não a personalidade atual, mas a personalidade imortal que o caracteriza pelos seus defeitos e virtudes.
E é exatamente neste momento que ele se descobre e descobre quais as companhias que lhe apraz. Quando no despertar, portanto, lembramos que passamos por um pesadelo em que pese mormente apenas fragmentos destas lembranças nós tenhamos, ainda assim isto é bastante suficiente pela sensação de bem-estar ou desconforto para entendermos que alguma coisa nós precisaremos modificar em nossas vidas. Quanto maior a lembrança, melhores as pistas. E é justamente esta conversação que o tarefeiro do acolhimento fraterno deve obter e relatar. Para que, quando chegarmos à Câmara de Desobsessão, o tarefeiro lá, mais experimentado, o dialogador, não se atenha apenas às manifestações espontâneas, mas conhecendo o histórico, faça a verdadeira evocação daquele outro que, vez por outra, se esconde para não revelar o seu plano ardiloso de perturbação. Novamente, este é o bom ceifeiro, que vai nutrindo sempre a sua vítima com aquilo que ela deseja, excitando o seu orgulho, a sua vaidade, a sua característica de vida sensual e obtendo-lhe assim, a cada nova ceifa, as energias vitalizantes de que ele necessita para qualquer processo, e nós não entraremos neste ponto agora, pelo menos não. Então, neste momento, nós entendemos a importância dos relatos feitos para que possamos fazer uma evocação, porque a evocação em si, às vezes, também não traz exatamente aquele que nós queiramos. E dos relatos feitos pelo próprio consulente, pelas informações obtidas por várias entidades com as quais nós dialogamos, nós saberemos quem é o verdadeiro manipulador por detrás, ou seja, nos bastidores da obsessão. E uma vez que consigamos, talvez não seja imediatamente no primeiro dia, no segundo dia, mas não importa, à medida em que formos trabalhando e minando o seu contingente de obsessores, certamente, em um determinado momento, ele surgirá. E é aí que nós teremos o diálogo mais interessante de todo aquele processo obsessivo. Tarefeiro, portanto, tudo que você não precisa fazer é ficar atrelado ou acorrentado às mesmas práticas sempre. Pesquise, realize pesquisas em grupo, leia, releia, estude tanto o livro dos espíritos quanto o livro dos médiuns. Leia a revista espírita para que a sua capacidade intelectiva e consciencial sobre essa tarefa tão bonita possa lhe permitir uma melhor qualificação. Tudo evolui. Lembrem de que nós dissemos, no passado, as obsessões eram realizadas à base da força, da energia. Hoje são realizadas à base da inteligência e nós precisamos ser inteligentes também. Para nós começarmos a caminhar para o encerramento desta nossa aula, deste nosso encontro de número 17, nós gostaríamos de enfatizar para o consulente a questão 409 do livro dos Espíritos, que mostra que a liberdade do espírito acontece em vários momentos de nossa vida, mais fortemente durante o sono ou em ocasiões de torpor. Mas o torpor não precisa ser completo. Quando nós nos recolhemos para o sono, mesmo antes de pegarmos no sono, nós já realizamos uma emancipação parcial e vimos imagens, ouvimos vozes como se fossem apenas fruto de nossa imaginação, quando na realidade não o é. Se aprendermos a perceber e apreender estas informações, isso nos será útil no processo de vigília para irmos corrigindo algumas coisas que deverão ser corrigidas, para que nós não entremos num processo obsessivo, num processo perturbativo de qualquer natureza, desde a obsessão simples até a mais complexa, que é a subjugação. E enfim, tudo isso nós estamos falando por causa de uma conversa que tivemos entre casal, eu e minha esposa, é que lembramos que algumas tradições e culturas falam dos íncubos e dos súcubos, que seriam demônios que sugam as nossas energias. Ora, enquanto espiritistas, devemos lembrar que a etimologia da palavra demônio vem de demon, que é espírito. Então, demônio seria um espírito. Não nos impactemos, portanto, com o termo em si, que hoje tem uma outra conotação. Nós poderíamos até fazer uma capa para este vídeo e escrevermos os demônios que sugam as nossas energias, os íncubos e os súcubos. E teríamos
certamente a atenção de muita gente pela especulação, pelo deslumbramento sobre as coisas em tese sobrenaturais. Mas aprendemos pela racionalidade que nada existe de sobrenatural, que existe uma natureza divina e que nada se sobrepõe à natureza ou às criações divinas. Portanto, na etimologia da palavra, espíritos que sugam as energias são espíritos, almas de homens que no passado eram agressivos nos processos obsessivos, simplesmente porque não se preocuparam com a automoralização. E hoje, por mais inteligentes que o sejam, continuam ainda aquém da moralidade devida. E sendo assim, repetem as práticas obsessivas, mas com maior inteligência, de forma ardilosa. Estude, experimente, racionalize. Não deduza, não queira orientar aquilo que você não conhece. A orientação vem sempre depois de todo este processo informativo, nunca antes, senão será sempre uma mera especulação, e toda especulação é dedução leviana. Eu espero que este encontro tenha auxiliado a você a ter uma nova perspectiva sobre a vida. No próximo encontro, nós falaremos um pouquinho sobre um caso ou outro caso que nós atendemos e alguns livros que você também poderá consultar. Tenha uma boa vida!